maravilhosa que nos deu, Pai. Usamos aqui, Pai, a Sua palavra, Pai, e queremos falar para nós, Pai, o que vai ensinar o Senhor no Evangelho. Agradecemos por tudo que tem feito na nossa vida, Pai, e que nessa noite, Pai, a Sua palavra mostra, Pai, o que será dito aqui, Pai, e que na vida de cada um, Pai, aconteça o milagre. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Aleluia, Senhor. Eu vou ler um versículo aqui, de Mateus, versículo capítulo 26, versículo 36 ao 44. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. Indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse: Pedro, então nenhuma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne está fraca. Indo segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto a seus discípulos e disse: dormi agora e repousei, eis que é chegada a hora. O Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Essa é uma história que Jesus foi ao monte, né? No Vale das Oliveiras lá, e Jesus passou a sua operação final e carregou ali todos os nossos pecados. Ali começou o sofrimento de Jesus, já com oração. A Bíblia registra em detalhes o que aconteceu com Jesus nesse vale do Getsemane. Aquele jardim foi um local onde ocorreram os últimos eventos que precederam a prisão do Senhor Jesus. No Getsemane, Jesus orou ao Pai, exortou seus discípulos, teve sua traição consumada por Judas, curou o mal, declarou a sua divindade e se entregou aos soldados que foram ali para prendê-los. Então, a chegada de Jesus nesse vale do Getsemane, após ter celebrado a última Páscoa, é instituído a ceia do Senhor. A Bíblia diz que Jesus foi para o Monte das Oliveiras acompanhado de seus discípulos. Eram 11, porque Judas não estava. 8 ficou mais atrás e ele levou 3 um pouquinho mais à frente, que eram os 3 que ele mais confiava. Aleluia. Glórias a Deus. O texto bíblico indica que o Getsemane era um jardim que ficava em algum lugar relacionado ao Monte das Oliveiras, do outro lado do Ribeiro de Cedron. Isso aí está descrito em Lucas 22:40 e também lá em João 18:1. Muito provavelmente tratava-se de um bosque de oliveiras. A gente até ouviu falar que ali era uma prensa, né? Onde tinha os azeites que era extraído e tudo mais ali. Chegando ao Getsemane, Jesus deu ordem para que seus discípulos esperassem em um determinado lugar, enquanto ele foi um pouco mais além orar. Jesus levou consigo somente Pedro e os dois filhos de Zebedeu, João e Tiago. A oração de Jesus no monte não foi fácil para ele, estava muito angustiado. Ele disse aos 3 discípulos: a sua alma estava muito triste, pediu que vigiassem juntamente com ele ali, e foi para um lugar reservado, prostrado sobre o seu rosto, e orou ao Pai: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Glórias a Deus. A oração de Jesus foi tão intensa que Jesus clamou ao Pai com lágrimas. Dizem que deu origem
a oração de joelhos, porque os judeus só oravam em pé e Jesus orava de joelhos. Então, não sabemos se é verdade, mas acreditam os estudiosos que a oração de joelhos foi iniciada ali no vale com Jesus, como ele orava ao Pai. Aleluia. O seu suor se tornou como gotas de sangue, estava tão intenso que existe no couro capilar algumas veias que, com a emoção tão forte, com a sensibilidade, ela dilatam e podem sair até sangue. Então Jesus suava como se fossem gotas de sangue. O anjo do céu apareceu naquele momento para consolar Jesus, porque era tão grande a sua angústia, e os apóstolos que ele levou foi justamente para fazer isso, mas eles adormeceram, porque não conseguiam. Então o anjo veio atender as súplicas de Jesus e ampará-lo naquele momento de angústia e de sofrimento. Jesus orou por 3 vezes, e sempre Jesus encontrava os discípulos dormindo. Em um intervalo de um em outro ele voltava e eles estavam dormindo. Algumas vezes chamou a atenção e pediu que vigiai e orai, para que não caísse em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne está fraca. Jesus tinha essa preocupação, e ele voltava a orar, conversando com o Pai, mas ele estava sozinho naquele momento. Ele não estava podendo contar com seus discípulos, porque esses também estavam com os olhos pesados e adormeciam e não conseguiam passar segurança para Jesus. A prisão de Jesus nesse monte de Getsemane, eu tenho um pouquinho de dificuldade de falar, que eu tenho a língua meio presa, tá? É Getsemane, né? As pessoas às vezes pronunciam um pouco diferente, me perdoem aí. Num certo momento, Judas chegou com os soldados e, acompanhando os guardas que carregavam armas, tudo, então Jesus até pensou que ele era um criminoso, um bandido, porque da forma que eles chegaram, parecia que Jesus tinha feito uma coisa muito errada, perigoso. Mas Judas, naquele momento, beijou Jesus. Foram prender Jesus como se fosse criminoso. Jesus revelou naquele momento a sua humanidade, porque ali ele estava como humano. Era um Deus, semideus, que estava como humano, né? E as suas ações, as suas sensibilidades, era como ser humano. Então Jesus, naquele momento, ele era o homem Jesus, né? Sentindo o que o homem poderia sentir. Jesus revelou a sua humanidade e a sua divindade. Jesus chamava o Pai num estado de angústia. Aí o seu suor se tornou como sangue. Por outro lado, vemos como o verdadeiro Filho de Deus que realizava milagres e com autoridades, e ter mais de 12 legiões de anjos, se fosse preciso, à sua disposição. Então Jesus tinha um poder muito grande. Se ele não quisesse aquilo, ele podia reverter. Ele estava próximo de uma saída do deserto, ele podia ter fugido como fez outras vezes, mas ele não fez, porque ele estava ali para fazer cumprir a palavra, para fazer cumprir as leis que foram previstas antes mesmo da humanidade existir. Deus já tinha feito esse trabalho todo planejado para que Jesus chegasse ali e carregasse, pagasse por nós os pecados. Glória a Deus. Os guardas chegam procurando por Jesus. Glória a Deus. E Jesus, meio distante, pergunta: por quem vocês procuram? E eles falam: nós procuramos por Jesus Cristo. E ele responde: sou eu. Não se intimidou, não se disfarçou, e ele se confessou que era ele. Naquele momento, os guardas caíram no chão. Todos ali, praticamente, receberam aquele impulso divino e caíram. E Jesus deixou avisado para eles que, se quisesse também, Jesus colocaria os anjos à disposição dele para mudar aquela situação. Porém, Jesus não fez, porque não era o que Deus tinha planejado para ele. Ele estava ali para cumprir com a palavra. Aí todos caíram, né, como eu falei, por terra. Era o rei do universo, né, Jesus. Jesus era poderoso, ninguém podia resistir a ele, se quisesse. Jesus, ele transformava todas as suas palavras em bondade, em carinho. Deixa eu explicar. E tudo que ele falava era para dar conforto, era para dar apoio, era para dar ensinamentos. E naquele momento ali a gente viu Jesus numa fase de sofrimento muito grande, né? Que até quando chegou o anjo
e consolou Jesus. Aí Jesus começou a se sentir melhor, conseguiu continuar com o progresso daquela palavra. Pedro, um pouco ativo, fora um pouco de saber o que estava acontecendo, Jesus vai lá e corta a orelha de Malco, que era um servo lá das pessoas religiosas, né? E Jesus colocou a mão sobre essa orelha do Marco e curou. E essa orelha se reconstituiu. Glória a Deus, Senhor. Aí ele chamou a atenção de Pedro, né? Para que não intervisse, porque teria que cumprir as Escrituras. O Senhor Jesus então foi detido, então logo o haveria crucificado. Naquela hora Jesus foi recolhido pelos guardas, horas depois ele já estava sendo crucificado, né? Então o nosso texto de hoje, nós vamos ter essa parte de Jesus crucificado. Em outras pregações nós vamos trazer uma continuidade. Eu fiz praticamente um esboço porque foi em cima da hora o convite, mas aprendi muito com isso. Que o caminho é a oração. E eu vou explicar para vocês o milagre que aconteceu comigo. Eu já contei parte aqui do testemunho da minha vida, através da minha esposa. Ela me conduziu para a igreja, eu não queria. O que me chamou a atenção na igreja foi os cânticos, que eu achei muito bonito, eu gostava de cantar, e há mais de 20 anos eu não cantava. Então eu senti vontade de cantar. E fiquei seguindo ela para a igreja por alguns meses, 2 ou 3 meses, não conseguia cantar ainda. Não conseguia pegar o violão para tocar, minha voz não saía. Isso lá atrás eu já fazia. Eu cantava na noite com meu primo, a gente tinha banda, mas eu cantava no mundo, junto com as coisas erradas que existiam ali. Então o meu sentimento, meus pensamentos não era muito puro como estava sendo naquele momento. E eu passei a gostar dessa igreja. Fui convidado para ter o batismo no ano passado. Logo em seguida participei da Santa Ceia. Tive a oportunidade logo em seguida para cantar, consegui cantar a primeira música com muita vergonha e sofrimento. Logo em seguida o violão voltou a fluir e foi tocando e cantando, e a gente começou a receber convites e convites para louvar. Aquela vergonha foi embora. O anjo do Senhor entrou em mim, e quando eu começava a louvar lá em casa, eu senti uma presença muito forte em mim, que eu não sabia o que era. Meu corpo se estremecia, parece que eu saía do meu corpo e eu flutuava. Na minha cabeça não tinha mais preocupação. Por anos eu não dormia. Eu sentia muita dor no corpo. A minha mente pesada pelas consequências que eu deixei para trás, pelas irresponsabilidades que eu tive, principalmente com filhos, de não cumprir. E parece que depois que eu fui batizado, eu não me lembrei mais do que aconteceu mais. Minha esposa até admira, né? Porque eu passei a dormir. Eu passei a não sentir mais dores, né? Uma dor que me veio a vida toda. E eu comecei a orar, aprendi a orar. Aí comecei a orar na igreja, comecei a orar em casa. Todo dia eu leio 2, 3 páginas da Bíblia de madrugada. Aprendi a ajoelhar no chão, nunca tinha feito isso na minha vida. E eu fiz isso aos 60 anos de idade, que é a minha idade. Porém, aprendi a orar. Mais forte foi que essa oração começou a sair de dentro de mim. Por enquanto, ela saía da minha boca, palavras que eu aprendi a dizer. A partir daí, não, a minha conversa com Deus começou a ser diferente. Deus começou a trazer para a minha casa a bênção. Não começou a faltar mais nada na minha casa. A nossa casa não tinha mais briga, nossa casa não tinha discussão, não se ouvia outro tipo de música, nossa casa não se louvor. Eu cantando no violão de um lado, minha mulher cantando com o playback do outro. As pessoas que vinham em casa vinham como se a gente estivesse pregando. Parece que cada conversa na nossa mesa entra a primeira oração e depois a gente prega. As pessoas já abrem a boca e vão falando para a gente o que está acontecendo com eles. E naquele momento, um pouco que eu vim aprendendo, eu pude passar para muitas pessoas. E eu aprendi a orar. Mas na verdade a minha oração, eu tinha dúvida o que era orar, o que era rezar, porque eu vim de religiões diferentes. Mas eu aprendi que orar era uma conversa com Deus. E rezar era um mecanismo repetitivo que eu fazia. Então eu parei de rezar. Eu passei a orar, a conversar com Deus. Aleluia. E não pensa que eu ponho um tom de voz forte, que eu, Pai Nosso que sai. Não, gente. Converso mais ou menos assim com Deus. Deus, hoje eu vou falar com a minha esposa para ela fazer uma comida boa para mim. Estou conversando com Deus. Hoje, meu Deus, eu estou agradecendo a boa vontade que ela teve de colocar uma comida na mesa para mim.
Meu Deus, hoje no meu trabalho, eu preciso convencer meus funcionários que eu preciso entregar aquilo que eu pedi. Eu aprendi a conversar assim com Deus. Isso se tornou forte dentro de mim, que no Natal convidamos eu, minha esposa, a filha dela, o marido, 2 crianças e um cunhado. Ganhei um presente parecido com isso, coloquei lá e fizemos um culto. Eu fui convidado a fazer um culto. Aí minha enteada falou, minha mulher falou, todos falaram, oramos. Tinha 4 pessoas adultas, 4, 5 e 2 crianças. Foi o dia mais maravilhoso da minha vida. Aquele dia ajoelhei e orei. Aí veio um milagre. Toda vez que eu orava, eu sentia muito forte no meu corpo uma presença gostosa. Eu não sentia dor, eu não sentia medo, mas eu sentia uma coisa tão leve, tão bonita, que eu não sabia explicar. Quando eu pensava em pedir alguma coisa, já acontecia. Eu chegava e falava, nossa, vou falar com o meu patrão aí para você dar uma melhoradinha para mim, que final de ano. Quando cheguei lá, o patrão falou, vem aqui, eu vou te dar um aumento, sem eu pedir. Cheguei em casa, tinha que pagar uns empréstimos atrasados lá, veio um convite lá, olha, se você pagar, tipo, de R$1.000, você pagar R$200, o seu empréstimo está liquidado. Então foram acontecendo essas coisas. Aí eu orei muito esse final de ano, nós fomos em outras igrejas também, e o meu milagre aconteceu. Eu passei de um período para cá, marcado no velório. Eu acordo toda noite, 2 horas da manhã, não sei porquê. Eu não consigo dormir depois das 2 horas da manhã. Aí eu vou para a sala, pego a Bíblia da minha esposa, que eu não tenho ainda, mas eu vou ganhar se Deus quiser. Porque a Bíblia tem que ser ganhada. Não pode ser comprada, tá? Para ter valor perante a Deus. Porque aquela pessoa que está a Bíblia é como minha esposa me deu a oportunidade para a igreja. Ela me deu o conhecimento da palavra. Ela me levou para aprender. E a Bíblia é isso. A Bíblia é um incentivo para aquele que não conhece a palavra de Deus. Então é um incentivo para você se tornar melhor, para você se tornar diferente, para você esquecer o passado como eu esqueci o meu e dormir. E ter uma vida feliz, acordar todo dia com alegria pela esposa, com alegria pelo trabalho, com alegria quando volta, não voltar para um campo de guerra. Voltar para a sua casa, para a sua família, para o seu filho, para o seu namorado, para todos. E esse milagre aconteceu no dia 1º. Nós viemos aqui na igreja do pastor, no domingo, estava fechado. Passamos lá na igreja da luz, estava fechado. Vizinho da minha casa, um amigo nosso, pastorzinho, que é de Andara, sempre tem culto lá, a gente quando os horários da manhã passada. Glória a Deus, todo ele estava fazendo culto. E eu entrei no culto da minha esposa e falei, bom, vizinho da minha casa, vamos lá, nós somos amigos, né? Chegamos sentando quietinho lá no canto. Já de imediato chamaram a gente para louvar. Queriam que a gente louvasse o louvor, escolheram até o louvor. E eu comecei a louvar com a minha esposa, Aleluia. Uma música que nós gostamos muito de cantar. Porém, eu senti alguma coisa estranha em mim. Eu falei para minha esposa, meu pé parece que não está no chão. Parece que eu estou flutuando. Depois eu falei para ela, eu não estou ouvindo, porque quando eu canto, eu ouço minha voz no ouvido, é como se fosse um timbre para determinar o som e a tonalidade que eu vou cantar. E eu não conseguia me ouvir. As palavras começaram a sair da minha boca, eu cantei num tom que eu nunca cantei, de uma forma que eu nunca cantei aquela música. Nós até gravamos, né? A letra saía, não era eu, confesso para vocês. Eu não lembro da letra, eu não me lembro de cantar, eu não ouvi a música no meu ouvido. Mas todo mundo gostou, aplaudiu, elogiaram, aí fomos sentar lá. O pastor pregou um pouquinho, no final do culto, o pastor tem o costume de fazer oração. E a oração dele é muito boa. Eles são simples, tinha 5, 6 pessoas no culto, tá? Isso é o que dá de bastante gente. Lá em Andar, às vezes dá 4, 5, quando nós vamos, dá 6 com a gente. E ele tinha 4, 5 pessoas. O pastor começou a orar. E eu, como sempre, eu me dedico à oração, porque eu gosto de oração. Inclusive, na nossa igreja, a gente cobra muito pastor que abra momentos mais de oração. Aí nós fizemos uma campanha de 30 dias, todo domingo de manhã oração. Nós concluímos. Naquela hora eu sentei, o pastor começou a orar e eu me levantei. E eu tenho o costume de orar, conversar com Deus, como eu falei para vocês, de olhos fechados. Para mim não ver nada, não tirar minha atenção. Esse é um costume que eu criei. Eu fechando os olhos, eu tenho mais possibilidade de me concentrar com Deus, porque eu não estou vendo nada que vai dispersar minha atenção. E também quando eu começo a orar, eu não sinto mais com os olhos fechados. Porém, aquilo foi ficando forte, a minha conversa com Deus.
Meu Senhor, agradeço por tudo que o Senhor fez no ano passado por mim. O Senhor me batizou nessa igreja que eu fui. O Senhor me conduziu à igreja da minha esposa. O Senhor me deu a Santa Ceia. Eu me casei naquela igreja. Foi o único casamento que teve naquela igreja. Minha mulher já esperava mais de 2 anos para a gente se casar, para ela receber a Santa Ceia, porque ela sempre foi da igreja e ela se achava em pecado o tempo todo. Ela ficava triste com isso. E eu resolvi casar com ela justamente para dar esse presente a ela, que ela pudesse. E um dia lá foi muito lindo. Ela recebeu a Santa Ceia, chorou, eu chorei, todo mundo chorou, porque ela esperava 2 anos. E naquela hora passou tudo na minha cabeça. Aquela conversa com Deus foi toda essa passagem, lá de quando eu fui o primeiro dia na igreja, quando eu cantei o primeiro louvor, quando ele me convidou para ser batizado, para incentivar meu enteado, eu fui. Acabei ficando na igreja, meu enteado saiu. Dali ele me levou para as orações, e como eu orava, eu cantava todos os louvores, eu tinha sede da palavra. Como eu falei, eu acordo às 2 horas da manhã, porque alguma coisa me acorda, eu vou ler. Eu já li 600 páginas praticamente em 3 meses, 680, e minha meta é chegar ao final, que é 1.200 páginas dessa Bíblia. Porém, eu não lembro nada, porque você vai lendo, você não guarda tudo. Mas, porém, se alguém falar alguma coisa, você evidenciar alguma coisa, você começa a lembrar. Então, o que eu fiz agora? Eu mudei. Cada parte que eu leio, né, eu vou no computador, eu pesquiso, como é que eu fiz um rascunho daquilo que eu entendi. Eu fui escrevendo o que eu estava entendendo sobre as minhas leituras. Então, eu mudei cada texto, aí eu sempre pego uma folha de caderno e vou escrevendo o que eu entendi. Como eu fiz hoje, meio corrido, não deu muito tempo, saí tarde do trabalho, mas consegui. E naquela noite, orando ali, conversando com Deus, eu comecei a sentir aquela coisa que eu sinto quando eu oro em casa. Começou a arrepiar do meu pé para baixo, para cima, aquela coisa gostosa, parece que meu pé estava saindo do chão, parece que eu não estava escutando ninguém, parece que eu não estava vendo ninguém. Minha mulher fala que eu apertava tanto a mão dela que parece que eu ia machucar ela, mas eu não percebi. E logo em seguida, não lembro, fiquei meio abobado depois, foi uma coisa inédita para mim. Minha mulher falou que eu recebi a presença do Espírito Santo e que eu comecei a gritar dentro do púlpito, falando em línguas. Isso aconteceu no dia 1º comigo. Então, para vocês verem, o que eu preguei aqui para vocês, alguma coisa sobre oração de Jesus, como era importante a oração de Jesus, o que ele ensinou para a gente e o poder que a oração tem. A minha mulher teve um desligamento, tirou assim, dá quase um dedo. Jamais ela ia recuperar esse braço, o médico falou. Ele mandou mudar para as filhas cuidar da casa, porque ela não tinha condições de pegar uma vassoura. Do dia para a noite subiu. Nós oramos por cá. Subiu, tiramos toda a radiografia, fomos no médico, não tem tempo, tem certeza. A gente via abertura na ressonância, a fissura estava muito grande. E o que aconteceu? Ela foi curada. Aleluia, glória a Deus. Milagres dentro da minha casa. Deus está me ensinando que aquilo que está acontecendo comigo vai acontecer fora. Aí o que aconteceu? Ele começou a conversar comigo. Parece que toda vez que eu converso com ela, eu estou pregando a cabeça. De acordo com ela, 2 horas da noite, para você falar com ela, foi 1h30. E ela gosta, porque ela me trouxe para isso. Eu falei, tudo começou com ela. E ela tem a maior paciência comigo. Só que aconteceu uma coisa mais importante. Começou, sem a gente procurar, vir convite de outras igrejas. As pessoas começaram nas nossas igrejas, por um motivo ou outro, começou a me convidar, da minha esposa, começou primeiro para louvar. Numas oportunidades, conversar com a gente para a gente falar alguma coisa, orar, falar. E agora já virou uma sequência. Todo lugar que nós vamos, parece que alguém convida a gente. A gente não se oferece, não, tá? Não pensa que eu me ofereci para o pastor, olha, eu vou pregar na sua igreja. Eu vim aqui visitar vocês, visitar a casa de Deus. Né? E assim aconteceu em todas as outras igrejas. Estamos com vários convites aí em outras igrejas, mas assim, nessa simplicidade. O jeito que eu estou falando com vocês é o jeito que eu aprendi a falar com Deus. A minha oração é a minha conversa com Deus. Hoje eu não peço mais nada para ele, a gente só agradece. A gente pede proteção na ilha, na vida, no livro, a gente usa mal. Mas há tanta bênção que ele dá para a gente, que a nossa casa vem a enfermidade, mas ela não passa tão rápido. A gente sempre tem um dinheirinho lá, não sei de onde vem, mas para comprar o remédio. A comida na nossa casa, todo dia tem gente na minha casa almoçando.
ou é a família dela, das filhas, dos parentes, amigos, os pastores, alguns pastores lá na nossa casa. Então nunca está faltando nada. Isso eu aprendi tudo com a oração. E agora nós aprendemos a agradecer, porque, como minha mulher falou, eu fui batizado pelo Espírito Santo. Aos 60 anos de idade, com 7 meses de conversão, de tanta coisa errada que eu fiz nessa vida, e reconheço que fiz, e Deus me deu esse presente em 2 anos. Ele me mudou, Ele me fez ser uma outra pessoa. Então eu quis trazer para vocês hoje a oração de Jesus no Getsemane, porque ali foi importante o que Ele fez para mostrar para nós o quanto era importante fazer a oração de forma correta, porque a oração é uma intimidade que você está criando com Deus. Então, você não vai fazer uma coisa aqui fora com a sua mulher só para agradar ela. Você tem que fazer alguma coisa para agradar a Deus. Então, eu falava para a minha mulher que ela sempre foi a número 1 da minha vida. Ela é a pessoa mais especial da minha vida. Hoje ela é a número 2. Eu falo para ela. E ela não fica triste com isso, porque em primeiro, a Deus. Segundo, Deus passou a ser mais importante. A igreja, ela vem com isso para mim. Ela não me tira mais desse caminho. Parei de fumar, parei de beber, não sinto saudade de beber. Alguém pode fumar, beber perto de mim, não tem muito, né? Mas eu, para mim particularmente, foi uma coisa que aconteceu sozinho. Ninguém me pediu e eu também não pedi. A vontade foi embora. Do dia para a noite, quando eu comecei a orar, eu comecei a louvar e ir na igreja. O joelho da Então, mulher no eu chão. resumo aí, mais ou menos, para vocês, um esboço rápido que eu fiz. Até trouxe, porque não deu tempo para me preparar muito. Queria deixar essa mensagem para vocês, né? Que aconteceu comigo. Isso foi muito maravilhoso. Eu não sei nem explicar para vocês o tamanho dessa grandeza de Deus para mim, né? Eu levei isso agora para todo mundo que eu puder contar, eu vou contar, sabe? Deus é maravilhoso. É isso que eu vou falar. Obrigado pela oportunidade, tá? Em nome de Jesus, agradeço.